É verdade a história de que o Palmeiras recebeu uma proposta do PSG por Endrick? Vídeo de hoje é do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala sobre uma mudança na postura do Corinthians em relação a Vitor Pereira. Te conto também sobre o São Paulo, a reação ao primeiro passo dado pelo tricolor em relação ao Uma SAF não foi dos melhores internamente. Bora te atualizar também sobre o Atlético Mineiro com uma bomba em relação à venda do clube para um investidor internacional. Para completar as últimas do mercado, a chance de o Flamengo ter 2 desfalques para a final da Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos, de muita paz, alegria e harmonia. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que vai permitir a você se dar bem em plena segunda-feira e tem muito jogo. No campeonato inglês, por exemplo, West Ham e Bournemouth. No campeonato espanhol tem Celta e Getafe. Já no campeonato italiano, 2 partidas, Cremonese versus Sampdoria e Sassuolo versus Verona, mas é agora que o bicho começa a pegar. Na noite dessa segunda-feira tem Fortaleza e Atlético Mineiro com cotações espetaculares. Vitória do Fortaleza paga 2,89, o empate pagando 3,12 e a vitória do Atlético Mineiro paga 2,53. Na terça-feira, mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, já iniciando uma próxima rodada, tem Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Santos. Para você apostar é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro na 1xBet e sai apostando. Só não se esquece de, na hora de fazer o depósito, usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o título do Palmeiras depois da vitória do Verdão no fim de semana. Associada ao empate do Internacional, Palmeiras pode se sagrar campeão de forma matemática na quarta-feira. Para que isso ocorra, Palmeiras precisa vencer o Atlético Paranaense na terça fora e o Internacional vai poder no máximo empatar contra o Ceará dentro de casa na quarta-feira. Nesse cenário a distância iria para 12 pontos, mas o Palmeiras teria 5 vitórias a mais do que o Inter e ainda que ganhasse os últimos 4 jogos, Colorado não mais ultrapassaria o Palmeiras. Por falar em título, quero te contar que na Argentina o Boca Juniors se sagrou campeão nesse domingo de forma dramática. É que o Boca só empatou em casa com o Independiente e foi salvo pelo seu rival River Plate. Bateu o Racing por 2-1 com 2 gols no finalzinho, os 2 gols marcados por Miguel Ángel Borja, tão conhecido pelo torcedor do Palmeiras. Bora contar também que no Chile temos um novo campeão, o Colo-Colo se sagrou vencedor nacional ao bater o Coquimbo por 2-0, os gols de Lutero e Bouzat. Para completar o giro de notícias, queria te contar que Atlético Mineiro e André Curi estão mais próximos de um acordo. Informação do repórter Thiago Fernandes, segundo ele, o André Curi acabou aceitando uma proposta feita pelo Galo de parcelamento da dívida. André que chegou a cobrar do Atlético 80 milhões de reais por uma série de não pagamentos feitos. Detalhe importante, recentemente o André Curi conseguiu bloquear 13 milhões e meio de reais do Galo referentes à venda do Diamond Mall. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que nada de braçada quando o assunto é bilheteria na Série B. Raposa, depois de 18 partidas, tem um total de 16 milhões e 400 mil reais líquidos de receita com vendas de ingressos. É de longe o clube que mais faturou com bilheteria na segunda divisão, só para você ter uma ideia. Segunda posição é do Grêmio, que aparece com 12 milhões e 600 mil reais. São quase 4 milhões de diferença em favor da Raposa. Com detalhe importante, o Cruzeiro poderia ter uma receita ainda maior se não fossem tantos os descontos nos jogos no Mineirão. É que a receita bruta foi num total de 26 milhões e 600 mil reais, 10 milhões e 200 mil gastos com taxas, impostos, entre outras coisas. É bom lembrar que o último jogo do Cruzeiro, apesar desses números bem bacanas, quase deu prejuízo. É que a Raposa levou apenas 17 mil pessoas para o confronto contra o Guarani, ficando com uma receita total de 32 mil reais de lucro líquido. Esse valor só foi melhor do que no jogo contra o Londrina. Na oportunidade, o Cruzeiro ficou com 845 reais de receita. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho na decisão da Libertadores da América, jogo marcado contra o Atlético Paranaense para o próximo sábado. E nesse momento a preocupação de Dorival Júnior diz respeito a 2 estrangeiros que podem não ter condição de entrar em campo. Primeiro deles, Arturo Vidal, chileno. Segundo, o uruguaio Guillermo Varela.
Quero começar falando sobre a situação do Vidal, que já jogou no sacrifício contra o Corinthians. Para piorar, o tornozelo dele inchou bastante e houve a necessidade de uma drenagem. Nessa segunda-feira, os curativos serão retirados e o objetivo é que ele consiga trabalhar pelo menos a partir de quarta-feira fisicamente. Caso contrário, será vetado do confronto contra o Furacão. Já Guilherme Varela está completamente descartado do jogo. O Varela talvez nem volte mais nessa temporada. Ele teve diagnosticado uma contusão muscular, período de recuperação mínimo de 2 semanas. Como a nossa temporada termina em 13 de novembro, talvez ele nem tenha condição de entrar mais em campo, e a grande preocupação do Varela nesse momento é estar à disposição para a Copa do Mundo. Antes de mudar de assunto, só queria que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Quanto Vidal e Varela fazem falta para uma eventual final? Usa o espaço, quero saber o que você pensa. Bora falar sobre Endrick, uma informação que vem direto da Espanha. O jornal Sport afirma que o PSG fez proposta oficial ao Palmeiras pelo atacante Endrick. Seria a primeira proposta na mão do Verdão, 20 milhões de euros ou mais ou menos 102 milhões de reais. O Palmeiras já teria dito não para a proposta. Antes de gravar esse vídeo, para deixar você por dentro do que está rolando, conversei com uma pessoa do staff do jogador e também com o Palmeiras. Ambos asseguraram que não existiu proposta oficial alguma do PSG. Nem do PSG, nem de nenhum outro clube. O Endrick está na mira de vários gigantes do futebol europeu. Barcelona, Real Madrid, o próprio PSG, Chelsea, o Arsenal mais recentemente também teve seu nome especulado. Enfim, não faltam especulações, mas papel timbrado, proposta até esse momento nada. Só para lembrar que esses 20 milhões de euros supostamente oferecidos pelo PSG equivalem a metade do valor da multa rescisória do Endrick. O Endrick assinou em julho seu primeiro contrato profissional, 40 milhões de euros de multa nesse primeiro ano, 50 milhões de euros no segundo ano, terceiro ano com 60 milhões de euros. Com a lembrança de que o Endrick só pode se mudar para a Europa a partir do momento em que completar 18 anos de idade. Agora vem uma informação exclusiva que eu quero dividir com vocês. Uma das pessoas do Palmeiras com quem conversei me assegurou que o Verdão foi avisado de que terá até o fim do mês de outubro, ou seja, até o dia 31, mais uma semana, uma oferta, a primeira oficial de um clube grande do futebol europeu que não é o PSG. Essa proposta deve chegar nos próximos dias. O Palmeiras ainda não sabe quais as cifras, mas a partir daí vai ter oportunidade de decidir se vale a pena ou não vender o atleta que recentemente, durante o fim de semana, deu sua primeira assistência no time principal e segue perseguindo o primeiro gol pelo time de cima. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação da Rádio Itatiaia na noite desse domingo agitou o torcedor do Galo. De acordo com a rádio, que tem como donos os membros da família Menin, o Atlético avançou na venda da sua SAF para um grupo de investimento internacional. De acordo com a apuração da rádio, 50% das ações mais serão negociadas por um valor entre 850 milhões e 1 bilhão de reais. Tratativas avançadas com o fundo norte-americano, que já investe no futebol e que também tem o desejo de contar com um clube na Major League Soccer e na Europa. O nome desse fundo não foi revelado. Outra importante notícia dentro desse contexto diz respeito à participação da família Menin. Hoje a dívida do Galo com a família Menin gira na casa dos 400 milhões de reais. Em vez de devolver a grana, a família Menin passaria a ter um percentual de 10 a 15% das ações da SAF. Como é que ficaria a Sociedade Anônima do Futebol do Galo a partir dessa venda? 10 a 15% para o Menin, 35 a 40% para o Atlético, 50% mais para esse investidor internacional. Outra observação importante, também de acordo com a Rádio Itatiaia, o estádio, a Arena MRV, a Cidade do Galo, o centro de treinamento, além dos clubes sociais, não pertenceriam a esse fundo de investimentos, tudo se continuaria ligado ao Atlético como uma associação. Fui ouvir uma pessoa da minha confiança, um dos 4 R's, essa é a dica que eu posso dar para vocês sobre o tema. E a frase que eu ouvi a respeito desse assunto foi a seguinte, abre aspas: o processo está caminhando bem, os números podem ser parecidos com os divulgados nesse furo, mas tem muita água para passar por debaixo da ponte. Fecha aspas. Quero que você tire suas próprias conclusões a partir dessa declaração. Imagino que de fato as coisas já avançaram, já há um favorito para ficar com a SAF do Galo, embora por conta de vários detalhes burocráticos o acordo ainda não esteja tão próximo assim de ser concretizado.
Bora falar sobre o Corinthians. Durante o programa do Nicola desse domingo, conversei com uma fonte minha a respeito do futuro de Vitor Pereira. Essa pessoa é muito próxima do VP e me contou que o técnico português está absolutamente indeciso sobre o que fazer, ficar ou não no Corinthians para a próxima temporada. O que pega, segundo ele, é a questão familiar, embora o VP tenha dito, depois da vitória contra o Santos no sábado, que também esperaria por reforços caso permaneça no clube. Bom, fui ouvir dessa pessoa que é próxima do VP, mas também muito próxima dos dirigentes do Corinthians, que houve uma mudança na estratégia do Corinthians. E aí eu quero contar um pouquinho dos bastidores. O Corinthians, algumas semanas atrás, andava bem preocupado e nada otimista em relação ao futuro do treinador no clube. Isso porque o VP se recusava a participar das discussões de planejamento para o time. Quem deve ser contratado, quais jogadores ficam, quais jogadores não devem ter seus vínculos renovados, enfim. Mais recentemente, o VP passou a tratar sobre esses temas, inclusive sugerindo atletas para o próximo ano. Foi isso que fez os dirigentes do Corinthians, membros da comissão técnica e outros funcionários a imaginarem que ele ficaria. É por isso que você viu nos últimos dias várias notícias otimistas vindas do Corinthians em relação à permanência do VP. Afinal de contas, se o cara mudou seu discurso e começou a participar do planejamento, é porque ele tinha a intenção de ficar. Mas depois que o VP publicamente disse que ainda não sabe o que vai fazer, o Corinthians decidiu dar uma freada em contratações. Só para você entender. Jogadores que ele indicou não serão contratados ou nem terão as negociações avançadas enquanto ele não disser que fica. O Corinthians entende que fazer investimentos altos para alguns dos atletas sugeridos por ele seria um enorme equívoco se o português não permanecesse. Aí o Corinthians vai esperar por um novo técnico para que esse cara indique quais jogadores devem ou não ser contratados. Eu acho a estratégia absolutamente plausível, perfeita. Você vai contratar o jogador de acordo com a vontade do técnico. Afinal de contas, cansamos de ver exemplos de jogadores contratados, indicados por um técnico que acabam ficando no banco depois da chegada de outro treinador. Enfim, não há uma definição sobre o futuro do VP. Eu só espero que isso aconteça logo para não atrapalhar o planejamento do Corinthians. E você, acha que o VP fica ou não? Dê seu palpite usando o espaço para comentários. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a chance de o tricolor virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Contei para vocês na última semana que o São Paulo havia dado seu primeiro passo rumo à SAF. O tricolor havia contratado meses atrás um estudo da Álvares e Marçal para entender os prós e contras de separar o clube social do departamento de futebol. Qualquer clube que queira virar uma SAF precisa separar o futebol do restante dos outros departamentos. E a Álvares e Marçal já apresentou esse projeto, ele será debatido nos próximos dias pelo Conselho de Administração. Contei para vocês aqui, também no meu blog no Yahoo, que esse era o primeiro passo. Só que a repercussão dentro do São Paulo, mais especificamente no Conselho Deliberativo, foi péssima. Várias pessoas importantes dentro do Conselho Deliberativo se irritaram com a notícia, nada contra mim, mas contra o fato de o São Paulo cogitar, estudar, planejar se transformar numa SAF. Eles entendem que o São Paulo não precisa ser vendido e, mais do que isso, não querem correr o risco de perder a carteirinha, porque a partir do momento em que um clube como o São Paulo vira SAF, todos os conselheiros, diretores e até o presidente passam a ter um papel muito menos importante, passam a ter papel irrelevante no dia a dia do clube. E é essa talvez a maior questão envolvendo o São Paulo e a SAF, como dobrar um conselho deliberativo que é radicalmente contrário. Talvez a presença, o apoio e a intenção do torcedor, certamente a torcida vai fazer barulho, vai ter papel importante nisso, mas posso assegurar para vocês que dentro do Conselho Deliberativo hoje há muito mais gente contrária à SAF do que a favor dela. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com vídeo no programa do Nicola a partir das 7 da noite. Teremos, inclusive, convidado Eduardo Brock, o capitão do Cruzeiro, participa do papo com a gente. Abraço, tchau!